Olá, manas! Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Manas, Filhas do Mesmo Pai. Eu sou a pastora Giovana e é com alegria e com muito amor que eu estou aqui transmitindo para vocês esta série, não é, que o Senhor colocou nos nossos corações. Maldições hereditárias. Eu sei que é um tema muito delicado e um tema profundo, um tema onde muitas pessoas têm muitas dúvidas, não é? E nesse tempo, aqui, nesse lugar, é o lugar que nós vamos falar de fé, de graça, do favor do Senhor sobre nós e de alguns temas, sim, relacionados à libertação. E as heranças espirituais é um tema, manas, que está presente nas nossas vidas 24 horas, não é? Seja no nosso histórico geracional ou seja no nosso testemunho de libertação. Amém? Então eu quero aproveitar agora nesse início, mana, e convidar vocês para estarem compartilhando, a compartilhar o link. E se você que está aqui não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva no canal, curte, deixe o seu comentário. Nós precisamos que esse canal vá adiante, vá à frente. E é o Senhor quem faz isso. E Ele nos usa a mim aqui e vai usar você. Então compartilha nos grupos da igreja, compartilha no grupo da família, envia para aquela pessoa que o Senhor tocar no teu coração. Amém? Glória a Deus. Manas, o nosso tema, fazendo parte da série Maldições Hereditárias, hoje nós vamos falar sobre enfermidades versus doença. Qual é a diferença? Será que tem uma diferença entre enfermidades e doenças? O que a palavra do Senhor nos fala sobre essas duas questões? E como que nós, não é, seres humanos, podemos muitas vezes estar sendo atacados espiritualmente através de enfermidades? Na verdade, esse tema abrange, não é, todos os seres humanos, todas as pessoas, independentes se são saudáveis ou enfermas, são pessoas que estão sujeitas, né? Nós estamos sujeitos já desde esse princípio dizendo para vocês que existem enfermidades e doenças e são distintas, são coisas diferentes. Mas que todas elas, não é? O nome do Senhor Jesus tem poder para curar. Amém? E quero fazer uma distinção também sobre o milagre. Quem sabe você está aqui me assistindo e você está enferma, ou você está doente, e você está clamando a Deus pedindo por um milagre. Eu quero te dizer, irmã, que o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar. E nós podemos clamar, sim, o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E através da oração nós podemos nos achegar diante ao tribunal de Deus e buscar do Senhor cura. Amém? Porque a mesma palavra fala em Efésios que o Senhor, através da cruz, já disponibilizou. E esta palavra precisa ser gravada, querida, no seu coração. Já está disponível todas as bênçãos espirituais, inclusive a cura que eu preciso, quem sabe a cura que você precisa, já está disponível nas regiões celestiais e nós podemos clamar a Deus. A palavra fala que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Então nós podemos acessar esse lugar de cura e receber da parte de Deus um milagre sobrenatural e instantâneo, como eu um dia recebi da parte de Deus. O Senhor me curou, manas, de uma forma sobrenatural e instantânea. Mas tirando esse contexto de milagre, tirando esse contexto de você orar e o Senhor responder com cura, de você orar e o Senhor liberar dos céus um milagre sobre a sua vida, nós também sabemos que existem situações e pessoas e casos que oram a Deus, pedem um milagre ao Senhor e não vem. E eu sei que às vezes ninguém comenta sobre isso, mas muitas vezes nós clamamos a Deus, pedimos para o Senhor curar e aquela pessoa não é curada, aquela enfermidade não é removida. E, inclusive, em alguns casos, essas pessoas vão até a óbito. Mas como? Não fica uma dúvida, aparentemente, porque a palavra do Senhor diz que todas as enfermidades já estão curadas em Cristo Jesus. Parece que existe, não é, uma distância entre a questão que o Senhor falou que Ele levou sobre si todas as enfermidades e a questão que nós estamos enfermas aqui agora, quem sabe, e estamos clamando pela cura e a cura não chega. Em alguns casos, inclusive, a pessoa ela não resiste e aquela enfermidade acaba levando a pessoa para a eternidade. Pois bem, mana, eu quero te dizer que a palavra ela é real e ela não mente. A Escritura diz que o nosso Deus, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então o que está na palavra é real. O Senhor na cruz, de fato, levou sobre si as nossas enfermidades.
O profeta vai dizer que nós o reputávamos como aflito de Deus e oprimido, mas na verdade não é isto. Na verdade, ele, através da cruz, levou nele mesmo as nossas enfermidades. Se fez maldito por mim, se fez maldito por todo aquele que crê no Senhor. Então, se as enfermidades, manas, já estão em Cristo Jesus e se ele já levou sobre ele e liberou a cura, por que que nós não acessamos essa cura? Existe, manas, uma distância espiritual entre o que o Senhor conquistou na cruz para nós e entre a minha realidade. Existe uma distância espiritual que nos distancia muitas vezes do milagre e até mesmo da libertação. E aqui, mais uma vez, eu quero dizer para vocês que nós precisamos tirar o estigma. Aquele estigma que nós temos em relação que nós vamos orar e que Deus vai responder imediatamente. Sim, de fato, nós podemos orar e o Senhor pode responder imediatamente, mas muitas vezes nós estamos vivendo esta distância. Qual distância? A mesma distância que fala a palavra ali em Isaías, dizendo que o nosso Deus, ele não está com os ouvidos agravados que não possa nos ouvir, e que as mãos do Senhor, manas, não estão encolhidas para que ele não possa nos responder. Existe uma realidade que nos afasta de Deus. Existe, manas, uma realidade que nos afasta de tudo aquilo que já é nosso por direito em relação à cruz de Cristo, que são as nossas iniquidades. E são essas iniquidades que fazem essa separação. O texto diz assim: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa te atender, Giovana. Eis que os meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa te escutar, Giovana. Mas as tuas iniquidades fazem separação entre você e o Senhor. Manas, existe algo que nos separa de Deus. E aqui precisa ficar muito claro que esta fala não é uma fala para o ímpio. Esta fala não é uma fala para aquela pessoa que não conhece a Deus, não. A Escritura, nesse contexto, está falando com o povo da aliança. Está falando com o povo de Deus, com os filhos de Deus. E eu quero ressaltar o que eu já falei muitas vezes para ti, mana, de que a libertação é para nós que somos filhos de Deus. A libertação não é para aquela pessoa que não conhece a Jesus, que não professa a fé. A libertação não é para aquela pessoa que não entende sobre a palavra do Senhor ou que nunca teve uma experiência com Deus. De fato, a libertação é para aqueles que já são filhos e filhas de Deus. Aqueles que não conhecem a Jesus, manas, eles precisam de salvação. Por isso, nós precisamos pregar a palavra para alcançar as pessoas, a fim de que elas possam conhecer Jesus, entregar as suas vidas para Ele, salvar-se em Cristo Jesus e, a partir daí, estar apto para quê? Para receber libertação. Com essa fala, eu quero dizer e colocar por terra, em o nome de Jesus, não é? Um preconceito que muitos cristãos têm em relação à libertação, achando assim: bom, eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu não preciso me libertar. Eu sou filho de Deus, já aceitei a Jesus, o Senhor já levou sobre ele toda a minha carga e eu não preciso de libertação. E se eu falar para você que se nós somos crentes e se nós continuarmos com esse pensamento, não é equivocado que nós temos muitas vezes em relação a toda essa realidade, nós entendermos que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Então, baseado nesse texto, eu posso afirmar que nós não podemos adoecer, então. Mas você sabe que nós adoecemos. Por quê? Porque estamos nesse corpo físico, humano, e ele é suscetível a muitas enfermidades, a muitas bactérias, a muitos vírus, a muitas coisas. Mas também nós sabemos que, inclusive, a medicina vai relatar que existem enfermidades, existem doenças, que elas não são curáveis, elas não têm cura para a medicina. E aí nós entramos numa questão muito importante, porque se a medicina, que é um instrumento de Deus, na minha opinião, para curar as pessoas, não é verdade? E aqui eu quero falar com você, de repente eu estou falando com uma mana que é uma médica, que é alguém da área da saúde, uma enfermeira ou alguém que trabalha na área da saúde e afins. Eu quero te dizer que a sua profissão, querida, é um instrumento de Deus, de cuidado e de favor na vida das pessoas. Quanta gratidão aos médicos, aqueles homens e mulheres de Deus que atuam, aos enfermeiros, às enfermeiras que atuam cuidando, não é, das pessoas doentes. E através de vocês, quantas manas, quantas pessoas, quantas famílias, não é verdade? São restauradas, curadas, abençoadas através do seu conhecimento e das suas mãos. Mas nós também precisamos afirmar que muitas doenças, manas, que muitas enfermidades, os mesmos médicos, especialistas, pessoas que entendem muito da área, não conseguem curar, porque foge do conhecimento, foge, na verdade, daquilo que a ciência tem em relação àquela enfermidade. Muitas enfermidades, manas.
Muitas enfermidades, inclusive na literatura médica, não tem diagnóstico e outras não têm nem tratamento e algumas, manas, não têm cura. Nós sabemos disso. Quando nós estamos diante de uma enfermidade, de uma doença, aonde a medicina ela não consegue alcançar, aonde a medicina, a literatura médica não consegue dar um diagnóstico, não temos um diagnóstico médico claro, ou não temos cura para essa enfermidade, com certeza, provavelmente, nós estamos diante de uma perseguição espiritual, uma enfermidade que não se trata só, se trata do físico, mas a raiz dela não é física, a raiz dela é espiritual ou emocional. Nós temos uma tricotomia. Não é verdade? Nós temos uma tricotomia. Assim como você está me vendo e você só consegue ver a minha imagem, não é? Através dessa câmera, através desse celular, desse notebook que você está me assistindo aí. Você está vendo a minha fisionomia, os meus gestos, a minha aparência, o meu físico. Mas isto aqui que você vê não é totalmente a Giovana. Eu sou uma pessoa tricotômica. Todos os seres humanos são tricotômicos. São três indivíduos tripartidos em um único ser. Somos feitos imagem e semelhança de Deus. O Senhor lá no Gênesis disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E assim nós fomos feitos. Deus é Deus Pai, Filho e Espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos entender muito bem, manas, antes de avançarmos, não é para o que nós temos que falar aqui nesse dia. Entender muito bem sobre essa divisão, porque é sobre essa divisão que adoecemos. É nessa divisão, inclusive, que manifestam-se as enfermidades ou as doenças. As doenças, manas, elas se manifestam literalmente no nosso corpo, na esfera física do nosso ser, que é o corpo, é a parte da matéria, isso que nós enxergamos, não é? Nossa pele, nossos ossos, sangue, nossos órgãos. Nosso corpo, isto manifesta as doenças. Agora, as enfermidades, elas não têm raiz no físico. As enfermidades, manas, elas têm raiz no espírito, elas são de cunho espiritual e emocional. Por quê? Porque dentro desse corpo, dentro dessa matéria aqui, da nossa humanidade física, habita duas eternidades. Habita o espírito e habita a alma. E eles habitam em órgãos distintos. Eles habitam dentro de nós e habitam literalmente em órgãos distintos. Não sei se você sabe, mas senão você vai ficar sabendo hoje. Nosso coração, o órgão, o músculo, ele é a casa do nosso espírito. O nosso espírito habita dentro do nosso coração. Manas, nós também temos, além do espírito, um outro ser, um outro elemento eterno que habita dentro de nós, que é a nossa alma. Lembra quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher? Lembra ali quando Deus estava, não é, criando Adão? Diz que o Senhor fez a matéria do barro, fez a matéria do pó, pegou e construiu, não é, o físico do homem. E de repente ele sopra sobre as suas narinas o fôlego de vida. Foi assim. O Senhor soprou. E naquele momento, o fôlego de vida tornou-se vivo dentro dele. E a palavra fala que a partir do fôlego de vida, que é o espírito, o Senhor fez uma alma vivente. No mesmo momento, Deus libera sobre o corpo físico alma e espírito. Então, alma e espírito vêm de Deus. A alma do homem, o espírito do homem vem de Deus. Primeiro, o espírito foi liberado sobre aquele homem, o primeiro homem Adão. Logo após, quando o contato o espírito tornou-se com o corpo físico dele, diz o texto que aquele ser tornou-se alma vivente. Segundo elemento eterno que saiu de Deus e foi para aquele homem, foi a alma. Nós temos uma alma habitando em nós e ela habita no nosso cérebro, a nossa psique, que também é uma matéria de estudo linda, 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 não é? Inclusive minha matéria de estudo como neuropsicanalista. O que? A nossa psique, o nosso entendimento é no nosso cérebro, manas, que habita a alma. Então nós temos aqui agora as três esferas da vida: corpo, alma e espírito. E essas três esferas podem adoecer, podem se enfermar. E por isso muitas vezes nós estamos abatidos, enfermos, doentes fisicamente.
E às vezes, muitas vezes, o médico não consegue nos curar ou nos dar um diagnóstico ou nos dar um tratamento adequado. Por quê? Porque não estamos literalmente somente a raiz no corpo físico. Embora que a enfermidade ela se manifesta no físico, mas se o cunho for, se a raiz for espiritual, ele vai poder remover um órgão, fazer um tratamento e às vezes aquela enfermidade ela retorna, ela volta ou até mesmo às vezes não tem cura. Você vai saber de doenças que não têm cura. Nosso organismo, manas, pode apresentar enfermidades incuráveis. E aí nós começamos como filhos de Deus, como crentes, não é verdade? A clamar por um milagre. Eu tive, manas, na minha adolescência, uma enfermidade incurável. E hereditária, porque era uma enfermidade que vinha nas gerações passadas da minha família. Muitas mulheres tinham a mesma doença repetida. Então, todas as vezes que você identificar na sua linhagem, na sua vida, enfermidades, como hoje nós estamos falando somente de doenças e enfermidades, eu vou falar enfermidades repetidas, mas qualquer comportamento, situação repetida nas linhagens anteriores é matéria para estudo de libertação, estudo de uma análise literal em cima do caso para fazer um mapeamento espiritual. Toda repetição, ela caracteriza uma perseguição espiritual. Toda repetição geracional nas nossas linhagens, nos nossos familiares, ela vai dar indício de que ali existe o quê? Uma manifestação de sintomas de heranças espirituais. Não é diferente com a saúde. No meu caso, aquela doença no meu coração, que a princípio era congênita, porque eu já havia nascido, mas descobriu-se que era hereditário, porque não foi a partir de mim. A minha avó, prima, aliás, outras mulheres, não é, que nasceram antes de mim, tinham a mesma doença. E elas morreram por aquela doença. Então, era uma doença que vinha hereditária e que executava, não havia cura. E quando aconteceu comigo, estava acontecendo a mesma coisa. Até que Deus veio e interviu, mudou totalmente o diagnóstico. Houve um milagre poderoso de Deus. Mas, manas, às vezes as pessoas clamam e não acontece o milagre. Porque o Senhor está dando tempo para que nós venhamos a entender o que está acontecendo. Na maioria das vezes, manas, as enfermidades, as doenças que vêm, elas são um alerta, um sinal, um sintoma. É como que se Deus dissesse para nós assim: ei, Giovana, para. O que está acontecendo contigo é para você entender que existe uma raiz e que não adianta remediar essa enfermidade. Ela vai ter que ser tratada na raiz. E se a raiz, manas, é espiritual, não vai adiantar a medicação. O tratamento vai funcionar, espero que funcione, mas provavelmente depois volta a reincidir as mesmas questões. Existem casos, manas, de algumas enfermidades, como cânceres, por exemplo, que são enfermidades que se ramificam no corpo, enfermidades que tomam uma proporção muito maior nas células, começam a se multiplicar, e mesmo às vezes o médico fazendo o máximo que ele pode, o seu melhor, e remove inclusive o órgão afetado, se aquele câncer estiver espalhado na corrente sanguínea, ele vai apresentar um novo nódulo em um outro órgão. E aí, queridos, se não houver uma cura sobrenatural e espiritual de Deus libertando a linhagem, libertando o sangue, aquela pessoa provavelmente ela entra em óbito. Ela vai lutar pelo câncer um período de anos, um período de meses, e ela não vai resistir porque ela cura de um e aparece um outro. Nós estamos diante não de uma doença, nós estamos diante de uma enfermidade. E aqui eu paro, não é? E chamo a sua atenção para dizer que doenças são questões naturais. Doenças, manas, são questões naturais e todas as pessoas estão suscetíveis a receber e a ter, não é? Nós não queremos, mas estamos suscetíveis. Agora, enfermidade, nós estamos diante de uma perseguição de espírito de morte. E essa perseguição de espírito de morte é correspondente ao que? A enfermidade. A palavra do Senhor vai falar ali em Lucas. E Lucas, né, não é por acaso, mas Lucas, que era um grande homem de Deus, médico, servo do Senhor, também atuava na medicina na sua época, era um médico, não é? E ele vai relatar um caso que fala de uma mulher que vivia há muitos anos encurvada, ela tinha uma doença na sua coluna, e aquela doença fazia com que ela andasse curvada completamente, dores absurdas, e o seu organismo todo, o seu esqueleto, né, a sua coluna toda se curvava. Provavelmente já viu alguém assim andando na rua. Pessoas que elas não conseguem mais olhar na sua lateral, na sua frente também não. Elas conseguem olhar só para baixo, porque a sua coluna está totalmente encurvada. E aí, o que que acontece? Eles perguntam: Senhor, essa enfermidade é pelo pecado dela ou é pelo pecado dos pais? E aí nós começamos a entender.
o que eles já entendiam e nós muitas vezes não queremos entender ou que temos algum preconceito com isso, porque nós achamos assim que Deus não nos castiga pelo pecado dos nossos pais. E de fato, Deus não nos castiga pelo pecado dos nossos pais, mas nós precisamos entender que nós somos raízes de alguém e que nós frutificamos e que nós geramos outras sementes. Os nossos filhos são sementes de Deus nas nossas vidas. Mas também nós somos sementes de uma outra pessoa que viveu antes de nós e que nós temos raízes que no nosso sangue, inclusive, se fizermos, não é uma testagem, nós vamos identificar pai, mãe e muitos outros ancestrais no nosso sangue. Por quê? Porque nós nascemos dele, porque Deus é um Deus geracional. O Senhor não muda, ele é imutável. E ele diz que ele trabalha de geração em geração. Mas o nosso entendimento às vezes fica um pouco fechado para entendermos, porque nós não queremos saber que temos heranças espirituais, mas temos. Aquela pessoa, ela estava ali porque um espírito de enfermidade havia se apoderado dela há muito tempo. Há muitos, não falha a memória, 18 anos aquela mulher estava encurvada. E o Senhor vai dizer que aquela enfermidade é para a glória do Senhor e que aqueles espíritos de enfermidade seriam repreendidos e o Senhor a curou. O que eu quero dizer, manas? Que existem doenças e existem enfermidades. As doenças, não é? Muitas delas podem ser curadas através da medicina. E glória a Deus por isto, não é? Mas as enfermidades, geralmente, elas levam a pessoa a uma vida de sofrimento, a uma vida de conduta, e não é de costume com aquela enfermidade, aonde os médicos têm um tratamento paliativo para dor, para alguma coisa, mas a pessoa não fica livre. Eu lembro agora de um diagnóstico, não é? Que é fibromialgia. É uma doença que acomete muitas mulheres, né? Principalmente mulheres, né? Principalmente nós, manas. É uma doença autoimune que ela se estabelece no nosso sangue, aonde o nosso sangue tem uma reação que o nosso organismo não entende, que a medicina também não entende, como que um organismo saudável, totalmente saudável. Preste atenção. Até se tiver alguém da saúde aqui me assistindo, pode colocar mais detalhamentos sobre essa enfermidade aqui abaixo nos comentários, por favor. Enriqueça aqui, não é? A nossa aula de hoje, o nosso podcast de hoje. Manas, essa enfermidade, não só essa, mas tantas outras autoimunes, elas se manifestam no sangue. E eu uso essa expressão, se manifestam. Por quê? Porque eu tive uma enfermidade autoimune chamada artrite reumatoide. Não é? E essa enfermidade, bem como esta outra, que é mais grave, a fibromialgia, ela traz muitas dores, atrofias no organismo. Só que a pessoa não tinha enfermidade alguma, a pessoa era um organismo totalmente saudável e do nada, manas, do nada, aparentemente do nada, o sangue da pessoa, não é? Os agentes, os componentes sanguíneos que tem ali, que o Senhor fez, que são componentes para combater enfermidades que se apresentam no nosso organismo, eles começam a imaginar, olha só, eles começam a imaginar que nós estamos doentes, mas nós não estamos, só que o nosso sangue, os componentes do sangue, eles imaginam, acreditam que a gente está doente e começam a trabalhar para combater uma enfermidade que não tem. E como não tem enfermidade, esse trabalho, esse esforço que o organismo está fazendo, o sangue está fazendo para combater e não tendo enfermidade, eles começam a gerar essa enfermidade autoimune, que são, eu estou falando da fibromialgia, mas existem tantas outras, tanto essa que eu tive, que foi a artrite reumatoide, que também é a mesma reação. Vai diferenciar a atuação da dor, da forma como aquela dor se manifesta, mas a atuação da autoimunidade é a mesma. Manas, quando eu recebi esse diagnóstico, eu estava sozinha no médico e ele me disse: o teu organismo, ele imaginou que você está doente e eu não entendia nada, era totalmente leiga, ainda sou leiga na questão dessas doenças, não é? Porque não é a minha área de formação, mas eu era totalmente leiga, hoje não mais tanto. Mas eu fiquei pensando como que o organismo achou que eu estava doente. E eu fiquei pensando, como assim, médico? Eu fiz várias perguntas e ele me disse: não, no teu sangue. Eu pensei, doutor, leiga totalmente, né? Ele disse: não, teu sangue pensou. Na hora, manas, eu já era uma libertadora. Na hora eu identifiquei que eu estava diante de uma manifestação espiritual. Eu não estava diante de uma doença. Eu entendi. Eu só não entendi como que aquilo chegou até mim. Sendo eu, não é, uma mulher de Deus, sendo eu uma mulher de oração. Mas eu sabia que estava diante de uma manifestação espiritual, entenda-me. Porque o médico disse: o teu sangue manifestou.
E eu perguntei como manifestou, doutor. E ele me disse, é como que se os componentes do teu sangue, exatamente como eu expliquei para vocês, como que se os componentes do teu sangue imaginassem que você estivesse doente, e aí eles começaram a trabalhar. E eu automaticamente pensei, manas, no meu corpo só tem uma cabeça, um cérebro. No nosso organismo, manas, nós temos uma cabeça, um cérebro pensante que dá comando e ordem para todo o nosso organismo. É assim. Se os componentes do meu sangue eles estão pensando, não é? Isso já está errado. E eu falo isso profeticamente para vocês, manas. Não é através da ciência, de estudo científico, não. Eu falo para vocês através do Espírito. Realmente, o meu sangue, o seu sangue, ele é poderoso, de fato, porque ele é vida dentro de nós. Agora, existem componentes que trabalham porque o Senhor nos fez perfeitos. Só que quando existe uma metamorfose, não é, no nosso sangue, aonde ele começa agora a combater, a trabalhar sem comando do meu cérebro, aí a coisa começa a ficar complicada, porque enfermidades incuráveis começam a aparecer, fibromialgia, artrite reumatoide, tantas outras, né, doenças que são autoimunes e que não tem cura, só tem tratamento paliativo. Manas amadas, eu entendi naquele exato momento, diante do médico, que eu estava diante de uma enfermidade. O que me chamava a atenção, como que entrou, como que eu adoeci com essa enfermidade, como que esse espírito de enfermidade me atingiu. Aleluia! Porque, manas, estar doente não é o problema, nós vamos ficar agora quando eu sei que aquela enfermidade não é natural, é espiritual, e eu sendo uma pessoa que já conhece a Deus, imagino o que que eu fiz que esse espírito de enfermidade me atingiu. E aqui eu falo algo para vocês que eu tenho observado nesses muitos anos de atendimento e acompanhando muitas pessoas. As doenças autoimunes, queridas, elas têm relação direta com guerras intrafamiliares. Como que isso ocasiona? São famílias que têm no seu histórico geracional guerras entre a família, sangue brigando com seu próprio sangue. Toda a família que tem guerras, aonde pais, não é, aliás, filhos agridem pais, aonde irmãos brigam com irmãos, aonde tem guerra entre famílias, seja lá por qual motivo que for, e essa família começa a combater com violência contra o seu próprio sangue, e isso planta, não é, para a próxima geração uma semente de iniquidade, uma semente de rebelião intrageracional. Que significa isso? O meu sangue descontrola. É um descontrole literal no sangue. E aí agora eu aqui, não é, estava na época com meus 35 anos, saudável, fui diagnosticada com uma doença que estava, na verdade, me tirando o sono, não conseguia nem mais dormir de tanta dor. Se você está aqui me ouvindo, quem sabe você me entenda o que eu vou falar. É uma dor que me dava nas mãos, manas, não é? Principalmente nas juntas, que começa assim nas juntas das mãos e ela vai se estendendo por todo o organismo, por onde houver, não é? Ossos, parece que é nos ossos. Eu não tinha noção onde era aquela dor, se era uma dor nos meus ossos, nos músculos, nas juntas, mas para mim eu parecia que era uma dor nos ossos. Aí o médico me disse: não, não é nos ossos, não é? Isso é no sangue. A dor irradia pelos nervos, pelos tendões e irradia para os ossos. É uma dor descomunal. Então, queridas, a vontade que eu tinha era de bater minhas mãos na parede. E por muitas noites eu batia as minhas mãos na parede do meu quarto, assim, enquanto estava deitada, para aquele impacto com a parede, né, adormecesse um pouco e doesse a dor natural, que é a dor de um impacto, para me passar aquela dor intra-ossos, assim, que eu estava sentindo. Então, eu não tenho noção como dizer para você como que é a dor de alguém que tem fibromialgia. Se você conhece alguém que tem fibromialgia, você sabe do que eu estou dizendo. Eu não tive, não sei que dores são essas, mas a medicina fala que são mais ou menos 18 pontos de dores no corpo simultaneamente. São dores terríveis, sem contar o atrofiamento, sem contar que é gancho para trazer mais uma enfermidade, que é a depressão por dor. Então, minhas manas, nós estamos diante, não é, de um leque hoje, desse episódio chamado Maldição Hereditária, Heranças Espirituais, com a barra hoje para doenças e enfermidades, dizendo que o Senhor não está nos castigando. O Senhor não nos escolheu para nos dar uma enfermidade para nos castigar. Pelo contrário, o Senhor quer nos usar como instrumento de cura, como instrumento de libertação, não só para a minha dor, para a dor que a pessoa está sentindo, mas para a dor de toda a geração que vai nascer a partir do teu ventre, mana. Em o nome de Jesus. Essa enfermidade ou essa maldição, seja lá como você queira chamar, o que está acontecendo em relação à saúde com você, isto é uma herança espiritual. E se for uma herança espiritual, ela não começou em você. Amém? Isso não começou em mim. Aquela doença que iniciou nos meus 35 anos.
Ela não começou em mim. E ela veio das gerações passadas, das heranças que eu recebi, mas ela vai parar em você. Amém? Quem sabe não começou em você, mano, essa enfermidade. Quem sabe esse histórico de enfermidade não começou em você, mas é em você que vai parar. Por quê? Porque Deus quer usar você. Você está aqui, se você parou aqui nesse vídeo, nesse podcast, você saiba, entenda uma coisa, que é na sua geração que Deus quer usar esta dor, esta enfermidade que aparentemente vem para te tirar a paz, não é verdade? Para tirar, para consumir a tua paz, mas o Senhor está dizendo: não, não é para isso. Eu te escolhi de fato para que você entenda que tudo isso que está acontecendo com você é um instrumento de libertação em o nome de Jesus. Começou em outras gerações, agora vai acabar em mim. Mana, essa enfermidade, ela não começou em você, mas ela vai terminar em você. Porque de nada adianta para nós que somos mães, né, as que não são mães vão entender isso também, nós sermos curadas e de repente daqui a anos nós vermos as nossas filhas, os nossos filhos passando pelas mesmas doenças, não é? Aí nós não vamos precisar esperar até os nossos filhos crescerem para ver se eles vão desenvolver aquelas doenças ou não. Nós podemos, através da libertação, através da cruz de Cristo, através do Senhor Jesus, a nos libertar e a libertar o nosso sangue. Amém? Queridas, eu quero dizer para vocês que as maldições hereditárias, barra, doenças e enfermidades, elas são mais reais do que nós podemos imaginar. Muitas vezes nós podemos estar tratando com os médicos aquilo que só o Senhor pode tratar. E por isso que muitas doenças os médicos vão tratar sintomas, não é? Remédios paliativos para tirar a dor, para melhorar e dar uma melhor condição de vida. Mas quando o Senhor apresenta a palavra para nós, quando nós temos contato com a cruz de Cristo, quando esse texto de fato faz sentido para nós, que Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades, então nesse pacote estão todas, não são algumas, não são as doenças, não são as enfermidades, não são as curáveis ou as incuráveis, não, manas, são todas. E nós que cremos na palavra, nós precisamos crer, né, 100% na palavra do Senhor, e ela diz que são todas e que todas as bênçãos já estão disponíveis nas regiões celestiais. Quando eu olho para a Escritura e olho para a minha vida, neste contexto, tomando sobre mim, né, o poder de Deus, o poder da cruz na minha vida, eu posso apresentar as minhas enfermidades ao Senhor. Agora, receber a cura, mas agora, e se o Senhor quer usar essa enfermidade para libertar a sua linhagem? Nós precisamos entender o tempo e o modo de agir. Deus tem o tempo e o modo de agir. Tanto que a palavra dele fala que existe um tempo para todas as coisas, para todo o propósito, debaixo do céu. Existe um tempo. E se esse tempo de enfermidade que você está enfrentando é o tempo que Deus está dando para você entender que esta enfermidade, ela é espiritual e ela precisa ser, de fato, remida no sangue da família. É uma enfermidade que passa de geração em geração e que o Senhor não só quer curar você, para você ter uma melhora, um bem-estar, uma cura, não. O Senhor quer usar você como instrumento de libertação para o seu sangue. Então, através da cruz, manas, nós podemos, de fato, libertar não somente essa enfermidade de nós mesmas, mas remover isto da linhagem daqueles que vão seguir à frente. Manas, eu contei para vocês antes, né, sobre esse tempo que eu estive com essa enfermidade no meu corpo, uma enfermidade autoimune sem cura, tratamentos reumatológicos, não é? Porque o especialista que trata, não é, dessas doenças autoimunes são os reumatologistas, e porque a dor é tanta e atrofiamentos também. Eu lembrei agora recentemente que o meu filho mais novo e eu, manas, perdi totalmente a força das minhas mãos, dos meus braços. Eu não tinha força para segurar o meu filho nos braços, pensa. Eu não tinha força para segurar uma cuia de chimarrão. Eu tinha que apoiar o braço, literalmente assim, na mesa, para tomar um chimarrão. Eu tinha que apoiar o meu braço num travesseiro e na mesa ou numa poltrona para dar mamar para o meu filho. 35 anos. Eu não tinha força para segurar o microfone, manas. Era pesado demais para mim para pregar a palavra. E eu lembro que foi um período de muita guerra, não é? Emocional também, porque espiritual e emocional, porque na época nós éramos, eu e meu esposo, pastores de ofício da igreja, e nós tínhamos muitos compromissos na igreja. E eu pensava, como que eu vou agora, não é? Cooperar com meu esposo, justo agora que ele precisa de mim, meus filhos precisam de mim, eu não tenho força para segurar o microfone, não tenho força para dar mamar para o meu filho. Manas, e ali começa a guerra emocional. Lembra que eu disse que essas doenças autoimunes, elas abrem um leque para uma enfermidade chamada depressão, a depressão traumática?
A depressão traumática é aquela que vem por conta de um trauma, e ali eu estava diante, emocionalmente, sendo traumatizada, diante não somente da dor, mas da impossibilidade, né, de fazer alguns movimentos que são normais e práticos para nós, e ali começou um alto sofrimento. Eu quero dizer para vocês, manas, que eu não entendia sobre o que que era, até então, até que o Senhor, o nosso Deus, me revelou que o que estava guerreando dentro do meu sangue não eram simplesmente os componentes, né, que ele mesmo colocou para nos curar. O nosso sangue, ele tem vários componentes e um deles, eles trabalham para cooperar conosco, com a nossa saúde, porque o nosso organismo é perfeito. Se o meu sangue, que é perfeito e que era perfeito até então, não estava brigando entre si, o Senhor me disse que o que estava acontecendo dentro do meu sangue havia acontecido na minha família e na minha linhagem. Pessoas do meu sangue tinham brigado. Então eu afirmo para vocês, daquilo que o Senhor me revelou para mim, que o que estava acontecendo, aquela guerra dentro do meu organismo, literalmente no meu sangue, que o médico disse que os componentes estavam reagindo, brigando, né, para combater um intruso, uma enfermidade que não havia. O meu sangue, os meus familiares, meu pai, meus irmãos, meus familiares antepassados, eles brigaram entre eles. Houve muita briga entre eles. Pai brigando com filho, filho agredindo fisicamente pais, entrando em maldição, porque quando um filho agride um pai ou uma mãe, manas, entra em extrema maldição. Entenda que existe uma maldição terrível de morte contra filhos que agridem pais. Na verdade, o texto é muito claro, ele diz que nós devemos honrar pai e mãe. Honrar. O texto nem cogita a possibilidade de agredir fisicamente um pai. Então, se só nós não honrarmos os nossos pais, nós já estamos amaldiçoados, pensa se nós agredir fisicamente um pai ou uma mãe, se nós batermos com violência nos nossos pais. Pois bem, na minha linhagem isso aconteceu no passado. E isso, queridas, desenvolveu uma semente que foi semeada para a próxima geração de rebelião, intra-rebelião, que não é uma rebelião para fora, é uma rebelião para o sangue. E por isso agora eu, herdeira desse sangue, estava com o meu próprio sangue brigando dentro dele. Quem sabe eu estou falando aqui hoje com mulheres, não é? Com humanas, que tem na sua genese esse histórico desta doença ou de outra doença autoimune, que na verdade, manas, nada mais é que rebelião intrafamiliar. Então nós precisamos não mais, sabe, tratar somente os sintomas. Nós precisamos urgentemente, manas, olhar com um olhar específico, não é com um olhar de atenção, como eu digo, para nossas linhagens, para nossa família, para aquilo que aconteceu. O que aconteceu no nosso passado, literal, e no passado da nossa linhagem aponta muito para aquilo que nós estamos enfrentando e passando hoje. E quem sabe nós estamos, né, como a maioria das pessoas, tratando maldições hereditárias como coisas normais e naturais, e isso não resolve. Manas, quando eu entendi, levou um tempo para mim entender, orando a Deus, porque quando eu comecei a desenvolver essa doença, eu comecei de fato, não é, a me preocupar e cada vez ficando mais grave e o médico dizendo que aquilo ia ser progressivo, não é? As doenças autoimunes, elas são progressivas, elas vão aumentando. O tratamento é paliativo, o tratamento é para dor, não é para manutenção da dor. Eu não tinha, não é, possibilidade ali de ter uma cura através da medicina. Então eu comecei a clamar a Deus, dizendo: Senhor, como que este espírito de enfermidade entrou em mim, me acessou? Como? O que que eu fiz? O que que aconteceu? Meu clamor era esse: me mostra, Senhor. Fala comigo, não é? E aí, manas, uma certa noite, o Senhor me mostrou exatamente isso. Ele me disse que a minha família tinha agressão de filho com pai, agressão física. Que do mesmo jeito que os meus familiares antepassados brigavam entre si no sangue, o meu sangue agora, por ser herdeiro dessa guerra, ele estava guerreando com ele mesmo. Manas, eu não sabia, fui conversar com a minha mãe, perguntei: mãe, por um acaso aconteceu alguma coisa de algum filho, não é, agredir o pai ou agredir a mãe dos nossos parentes? E a mãe ali me relatou não só um, mas vários casos, não é? 3 casos de filhos que agrediram fisicamente seu pai, inclusive um deles no rosto. Então eu estava diante de uma descoberta da minha família que eu não sabia. E eu estava diante de uma resposta de Deus, que não só me curou
que não só me libertou, manas, mas que libertou todas as mulheres que vão nascer a partir de mim, que já estão nascidas e as que vão nascer a partir de mim, mas também está alertando você, não somente na minha família, mas como instrumento de Deus aqui. Eu falo para você, querida, que quem sabe tem esse diagnóstico, um diagnóstico semelhante de uma enfermidade autoimune, e você não sabe o porquê, e a medicina não sabe dizer para você o porquê que desencadeou. Alguns deles vão dizer que é emocional, que a questão emocional interfere, e realmente interfere, mas na verdade não é somente emocional. Doenças que são desenvolvidas no nosso físico, mas que a origem é na nossa psique, nas nossas emoções. Mas eu vou além disso. Eu quero falar para vocês, manas, que nós temos doenças pneumopsicossomáticas. São doenças que vêm do espírito da alma, não somente das emoções, que seria a alma, não é? Só que eles não falam de alma, então eles falam de emoções. Psico, não é? Então, não, as doenças são a mais disso. As enfermidades, elas têm origem na alma e no espírito. Por isso que nós tratamos, não é, de doenças pneumopsicossomáticas. Pega essa expressão aí, não é? Grave ela no seu coração. Entenda que não se trata somente de físico, não se trata somente do meu organismo, que tudo que acontece no meu organismo, na minha saúde, ela está intimamente relacionada com a alma e com o espírito. Para você entender melhor, mana, entenda que o nosso corpo é somente a nossa casa. Ele é o instrumento de Deus. O nosso organismo, o nosso físico, ele é como se fosse o nosso carro, não é? Um veículo para nos conduzir nesse período que estamos vivendo aqui na Terra. Nós não sabemos quantos anos vamos viver, não é verdade? Eu sempre brinco com as manas que queremos viver 120 anos, que é o que a palavra nos fala. 120 anos andando, falando, comendo, indo no banheiro sozinha, tomando banho sozinha, né? Pensa, isso é um sonho. Com saúde chegar nessa idade. Mas nós sabemos que essa não é a realidade natural, não é? Manas, para você entender, o nosso corpo, ele é o veículo, ele é apenas o veículo de transporte da nossa alma e do nosso espírito. Lembra no início que eu disse para vocês que nós somos tricotômicos? Corpo, alma e espírito, cada um deles tem uma função específica. O nosso espírito tem a função de nos conectar com Deus, nos conectar com o mundo espiritual. Por isso nós somos um ser espiritual. E quando Deus nos salvou, o Espírito de Deus vivificou o nosso espírito que estava morto e que habita no nosso coração, e agora o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus, emalgamou. Eu gosto muito dessa palavra, emalgamou, sabe? Se juntou com o nosso espírito, vivificou ele, e agora o próprio Deus habita em espírito dentro de nós. Então, o nosso espírito, ele faz a comunicação com o mundo espiritual. A nossa alma, manas, ela faz a comunicação com o mundo natural, com a nossa psique, com o mundo do conhecimento, com aquilo que nós precisamos de governo na Terra. Isso é nossa alma. Sentimentos, percepções, gostos, tudo está na nossa alma. Governo, atitudes, decisões que nós vamos tomar, está na nossa alma. Agora nós temos o corpo. O corpo, ele é o veículo, é só o veículo. E parece que nós damos, né, mais importância, às vezes, para o corpo, para o físico. E nós estamos numa geração onde as pessoas fazem de tudo pelo físico, não é? Transformações surreais no seu rosto, e nada contra a medicina estética, tá tudo vem de Deus, amém? Mas os exageros são terríveis. Manas amadas, quero dizer que o menos importante, se nós pudéssemos colocar numa ordem de importância, o menos importante seria o corpo. Necessário, mas menos importante, porque ele é o que sofre todas as causas da alma e do espírito. As enfermidades que o nosso corpo sofre é as consequências da alma e do espírito. Simplesmente quando nós estamos sofrendo, sendo atacados através de doenças, através de enfermidades, é o mundo espiritual dizendo algo está acontecendo no espírito ou na alma, precisa ser investigado. Para isso, Deus levanta os libertadores, são homens e mulheres de Deus, que têm dons específicos para atuar nessa área, que vão investigar, identificar, para conduzir esta libertação em Cristo Jesus, porque de fato o Senhor Jesus já fez tudo por nós e inclusive já se tornou maldito para que nós não andemos mais na terra amaldiçoados. Por isso que nós precisamos de inícios de sempre tirar, não é, esses rótulos que nós colocamos, os preconceitos que nós temos em relação ao ensino, mas bem como não podemos também dizer que as pessoas precisam concordar com tudo que nós falamos, não. Mas em relação a esta enfermidade específica que eu estou comentando com vocês, que eu tive e que muitas pessoas têm, que são as enfermidades autoimunes, elas são guerra no sangue. Todo sangue que entrou em colisão com o seu próprio sangue nos tempos passados, seja nas gerações passadas, ela vai apresentar ou poderá apresentar
uma perseguição no seu próprio sangue, o seu próprio sangue guerreando dentro das suas veias, trazendo aí o quê? Doenças autoimunes. Ninguém pode chegar. Por quê? Porque é o sangue lutando contra o sangue. Qual é o outro sangue que vai combater? Vamos fazer uma transfusão desse sangue, mudar esse sangue para que um novo sangue agora venha estar, não é, fluindo nas minhas veias para que não haja essa doença? É impossível, não tem como. Não vai funcionar. Ele tem que ser curado somente por Jesus. Não há medicina que cure. As medicações vão cautelar a dor, vão melhorar a condição de vida, vão dar uma melhor condição de vida para esse paciente, mas não vão curar. Por isso, precisa entrar a cura sobrenatural através da libertação. Libertação de doenças espirituais, de heranças espirituais. Por isso que é para a glória do Senhor, porque não somente aquela pessoa vai ser curada, mas a descendência dela não terá mais esta herança. Manas, essa doença não veio através de você, ela não começou em você, mas ela vai acabar em você, em o nome de Jesus, amém? Quando Deus me disse isso, manas, e eu conversei com a minha mãe, eu comecei a entender o que estava acontecendo ali, e aquilo que o médico não pôde me responder, por que que o meu sangue começou a pensar em lutar contra mim mesma. Por quê? Porque no passado, pais e filhos começaram a lutar contra os seus pais. Entenda que aquilo que estava acontecendo na minha saúde era, na verdade, o reflexo, a consequência daquilo que aconteceu lá na raiz e eu não sabia. Para isso, nós precisamos entrar em libertação. E como resolve, pastora? Em entendimento. Amém? Sei que não posso tratar caso a caso, teria que ser tratado caso a caso, mais profundamente, mas em entendimento, que é o que você está entendendo hoje aqui algumas coisas. Você já está entendendo. Agora nós podemos entrar e remir, não é? É toda essa transgressão, porque existe uma desonra. Existe um pai que foi desonrado pelo filho. No meu caso, havia na minha família uma pessoa, um filho, foi lá e desonrou seu pai. E essa semente estava exposta. Havia uma legalidade de desonra, de rebelião intrafamiliar, que alguém, um herdeiro, quem é essa pessoa que pode resolver isso, que pode se apresentar diante de Deus, diante do trono de Deus, diante do juízo de Deus? Quem é essa pessoa que pode se apresentar representando esse sangue maldito que fez isso com um pai? Quem? Nesse caso, era eu. Eu era a herdeira. Eu podia me apresentar diante do Senhor, pedir perdão, me arrepender geracionalmente por toda aquela iniquidade. Aí você vai entender e fazer uma conexão quando eu falei sobre o texto que fala lá no profeta Isaías, que Deus disse: Olha, eu posso te abençoar, Giovana, eu posso te curar dessa enfermidade, mas as tuas iniquidades fazem separação entre você e Deus. Agora, aparentemente eu não tinha iniquidade, manas. Aparentemente eu não tinha feito nada, eu não tinha agredido meu pai, eu não tinha desonrado meu pai, agredido a minha mãe, nada. Mas as iniquidades estavam sendo apontadas como se fossem minhas e eram por herança de fato. Mesmo que você não queira, mesmo que você não se sinta à vontade com essa informação, eu quero te dizer que não muda em nada a palavra. O que eu acho dela não muda em nada. Então, minha mana, você, querida, pode entender e querer agora, através do entendimento, reconciliar com Deus a sua vida e te perguntar e pedir para o Senhor te revelar quais são essas as iniquidades que estão fazendo separação entre você e o seu Deus, que estão impedindo você, de fato, de viver tudo aquilo que o Senhor tem para ti. Foi passado ali, eu entrei nesse processo de cura, entrei nesse processo de libertação, me apresentei diante do Senhor, pedi para aquele que é o nosso advogado, não é, me representar, porque ele tem o sangue derramado na cruz e através do seu sangue ele já me confiou toda a bênção e remover esta herança da minha vida. E aí, manas, pasmem, ou acreditem simplesmente, foi passando os meses, não é? Foi passando os dias, e conforme ia passando os dias, levou mais ou menos uns 3 meses, eu não tinha mais sintomas, não tinha mais sintomas, retornou a força na minha mão, retornou a força no meu braço, mas havia ainda um exame, não é? Porque esta enfermidade, ela é detectada num exame de sangue, um exame, se não me falha a memória, é o FAM. Mas é um exame, eu fiz vários exames, inclusive fiz exames genéticos, né, para descobrir a raiz e tantas outras coisas. Nós começamos a investigar e a pesquisar. E, manas, assim como o médico fez todos esses exames, essas pesquisas, essas investigações no meu sangue para descobrir esta doença, da mesma forma, nós fazemos, não é, investigações, fazemos mapeamento, não é, intrageracional para descobrir a raiz de todo o sintoma.
Nós sabemos muito bem tratar o corpo, sabemos muito bem procurar um médico para descobrir o que está acontecendo com a nossa saúde, mas nós temos algumas temos muita dificuldade em buscar a nossa linhagem, buscar os acontecimentos com as nossas gerações para entender o que está acontecendo no mundo espiritual conosco. Pois bem, manas, eles descobriram não somente isto, descobri também a minha descendência, não é? Descobri que eu sou indígena. Descobri, achava eu que a minha maior porcentagem, né, de linhagem vinha da África, vinha dos povos, né, africanos, alguma coisa assim, mas não. Descobri que 80% do meu sangue é indígena dessa terra, dessa nação. Então, queridas, quero dizer para você que o mundo físico, natural, ele é representação do mundo espiritual. Se nós fazemos investigações do mundo natural no nosso sangue para descobrir as doenças, também nós podemos fazer investigações do mundo espiritual, não é para descobrir a raiz das doenças que não vão ser curadas pela medicina, mas que Deus, que Cristo já morreu na cruz e já garantiu a cura para nós e nós devemos acessar. Nós podemos acessar, já está liberado, já está disponível. Nós precisamos do acesso. Eu não tinha naquela época, naqueles anos atrás, o acesso, mas através de oração e jejum, me posicionei diante do Senhor e a perguntar para ele: Senhor, como que isso aconteceu? E o Senhor me deu esta revelação: guerra familiar traz doenças autoimunes no seu sangue. E aí, querida, você tendo a informação, você pode se apresentar diante do Senhor para ser liberta, para ser liberto em o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Com certeza o Senhor sempre põe pessoas também para nos instruir. O Senhor nos dá, não é, caminhos e nos coloca pessoas para nos instruir nessa caminhada. Assim como eu estou aqui, assim como nós temos, não é, as mentorias, assim como nós temos, não é, as aulas, não é, as manas house, para atuar diretamente, não é? E levar as pessoas nesse conhecimento, e não somente no conhecimento, mas também levar e acompanhar elas até a libertação total. Entenda que quem sabe o que você está sofrendo é sintomas, e não é para você ficar brigando com Deus ou chateado que o Senhor não está respondendo a sua oração, pelo contrário, o Senhor está dando tempo para você entender que o que está acontecendo é sintomas para libertação, e que isso não é uma condenação de Deus, não é um juízo de Deus contra a sua vida, pelo contrário, é o favor de Deus. Maldição hereditária, manas, heranças espirituais é um favor que Deus nos faz, que nos dá a oportunidade de remir e de libertar a nossa família. Amém? Glória a Deus. Manas queridas, quero falar com você. Se você está aqui até agora, eu quero que você compartilhe o podcast, compartilhar o link do nosso canal. Esse canal não é meu, manas, ele é nosso. Até o nome dele é nosso, não é verdade? Manas, filhas do mesmo pai. E se você está aqui, querida, você também é uma mana, você é filha do mesmo pai que eu, nós somos filhas do mesmo pai. E isso nos traz, de fato, a nossa identidade. E por ser filha de Deus, nós podemos acessar agora em Cristo Jesus a herança que era só de Jesus, mas ele decidiu compartilhar esta herança conosco e nos fez co-herdeiras com ele. Eu sou co-herdeira com Cristo, querida. Então, uma vida boa, perfeita e agradável está disponível para mim. Mas tem essa distância, e agora, como tua mana, eu quero pegar na sua mão e te conduzir nesse caminho em Cristo Jesus, para que nós juntas possamos acessar tudo que é nosso por direito. Amém? Glória a Deus. Queridos, também quero falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Aleluia, glória a Deus. E se você está me ouvindo, e se você deseja ser uma patrocinadora, não é, ser uma bênção de Deus aqui nesse canal, você pode me procurar aqui embaixo no link, me procurar aqui nos contatos que nós temos, não é? Logo abaixo vou deixar também o meu contato para você entrar diretamente em contato comigo ou deixar uma mensagem aqui mesmo nos comentários. Mana, quero ser uma patrocinadora, como faço? Nossa equipe vai entrar em contato, eu vou entrar em contato com você e nós vamos conversar e será precioso também compartilhar aqui a sua marca, aquilo que o Senhor tem feito através da sua vida. Tá bom, queridos? Amados, muito obrigado. Que o Senhor use vocês em todo tempo e em todo lugar. Amém?